Eu vou insistir na pergunta: qual é o modelo de país e de referência política que você tem? Isso é fundamental para a gente poder avançar numa discussão que você está tentando me colocar numa caixinha que eu disse antes da gente começar aqui, que não me cabe, Jones. Reduzir ao debate como se eu fosse aqui defender tudo que o presidente Bolsonaro faz, isso não me cabe. Esse rótulo, essa camisa eu não visto. Ele mais se aproxima de uma ideia. E eu tenho certeza que ele também não concorda com tudo que eu faço e o que eu penso. Absolutamente. Eu me aproximo mais de pessoas como o Tarcísio, me aproximo mais de pessoas como a Tereza Cristina, que, ao contrário do que você disse, ela foi uma grande referência e se tornou uma grande referência mundial em defesa do agro. Mas não do grande agro como você tem dito aqui. Na verdade, é uma defesa do país, da nossa história e da nossa possibilidade de futuro. Existe uma coisa na mineração que se chama alternativa locacional. Onde o fosfato está, é onde ele está. Onde o potássio está, é onde ele está. Não existe alternativa. Se ele está ali, é ali que ele está e é ali que ele precisa ser explorado. Não tem outro jeito. Você não consegue transportar por baixo da terra um potássio e tirar, por exemplo, de uma área indígena. Quando você fala em Petrobras, você está falando exclusivamente e basicamente de nitrogênio. E aí, que é um dos elementos que são necessários para a gente poder produzir alimento. Então, partindo desse ponto, volto a dizer, qual é o seu modelo de país, qual é o seu modelo econômico, qual é a referência política que você tem. E, de fato, o que você enxerga? O que você enxerga? Vou devolver a pergunta para você. Você acha que nós temos no Brasil um problema de falta de alimentos ou nós temos um problema de renda? Perfeito. 5 minutos, Jones. Vamos lá, de maneira bem rápida. Veja, deputado, não estou querendo colocar numa caixinha, eu estou cobrando as posições do seu partido. Sim. É o seu partido, né, o seu presidente, e tudo que eu estou falando aqui são projetos de lei aprovados, documentados, posições bem declaradas. Se você está em contradição com o seu partido, alguém está errado, é você ou é o partido. Mas vamos lá. Deputado, eu sou marxista, né? Eu defendo o socialismo, só que eu defendo um socialismo no Brasil, com as características do Brasil, que vai partir da história brasileira, vai partir dos problemas brasileiros, vai buscar soluções para os desafios da classe trabalhadora brasileira. E aí, esse projeto de revolução brasileira, ele evidentemente parte da experiência internacional e da experiência acumulada do movimento operário mundial e também da experiência de outros países socialistas. Por exemplo, você citou Cuba. Cuba tem um problema de produtividade agrícola gigantesco. Mas Cuba é um exemplo em educação. Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo. A gente nunca conseguiu, nem Minas Gerais, inclusive. Então, o modelo educacional cubano tem muito a ensinar pra gente. Cuba, na atenção primária à saúde, que está mais ligado a aspectos da prevenção, Cuba é infinitamente melhor que o Brasil. Inclusive, não sei de cabeça os dados sobre Minas Gerais, mas duvido que seja diferente em Pernambuco. Em Pernambuco, o orçamento da saúde, só 15% é para atenção primária. Então, a atenção primária é o primo pobre, é negligenciado. Em Cuba, ao contrário, fazem uma política de prevenção, de rastreio, de acompanhamento, que evita que as pessoas fiquem doentes, inclusive. Então, a política de saúde cubana na atenção primária é um exemplo para a gente pensar a construção do socialismo no Brasil. Do mesmo jeito que a China é um exemplo de desenvolvimento de ciência e tecnologia e montou o mais moderno e mais avançado Sistema Nacional de Inovação. Assim como a antiga União Soviética é um exemplo em termos de construção de infraestrutura e de conseguir conectar uma política de urbanização planejada. O Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas que moram em favelas ou moradias irregulares, inadequadas, né? Então a gente pega a experiência de Cuba, a experiência da União Soviética, a experiência da China, a experiência do Vietnã, a experiência até de países que não são socialistas, por exemplo. A Índia, historicamente, desenvolveu uma política de uma indústria nacional de fármacos, que hoje é conhecida como a fábrica do terceiro mundo, porque ela é referência na produção de genéricos. A Índia tem um modelo de legislação de patentes que vai no sentido exato oposto, que é o modelo de legislação de patentes no Brasil. 85% das patentes registradas no Brasil são registradas por estrangeiros, não por residentes. Lei de patentes aprovada no governo FHC, que o Lula manteve, que a Dilma manteve, que o Temer manteve, que o Bolsonaro manteve, que a gente defende mudar para proteger a economia brasileira. Então, a gente vai pegar a experiência para transformar as condições brasileiras a partir da realidade brasileira, da história brasileira, da cultura brasileira e dos desafios brasileiros.
né? É muito interessante, a gente poderia passar horas debatendo Cuba. Cuba tem seus desafios, a gente é solidário à Revolução Cubana, a gente é contra o bloqueio a Cuba, a gente entende que Cuba tem vários problemas, tem problema de produtividade agrícola, tem problemas no setor energético, Cuba está passando por um problema muito grave de apagões, mas não vai dar para debater as minúcias aqui de Cuba. Saiba que, enquanto marxista, o nosso compromisso é aproveitar a melhor da experiência de cada país, de cada movimento operário, para construir o socialismo no Brasil. Neste sentido, eu já começo respondendo sua pergunta. Veja, deputado, é falso que o problema no Brasil é só um problema de renda. Vamos dar um exemplo. O Vietnã é um dos maiores produtores do mundo de café. O Vietnã passou por tragédias climáticas nos últimos meses gigantescas, o que reduziu a oferta de café vietnamita no mercado mundial. Consequentemente, isso aumentou a procura pelo café brasileiro. Aumentou de maneira bestial a exportação. Quando você exporta, você recebe em dólar, né? Vis-à-vis o câmbio brasileiro dá muito mais lucro para o produtor ser exportado do que comercializar em moeda nacional. Então, disparou o preço do café. Disparou o preço do café por quê? As pessoas estão com mais dificuldade para comprar café por quê? Porque tem menos renda? Não. A renda está na mesma. Foi de um mês para outro que começou uma disparada gigantesca do preço do café. As pessoas estão consumindo menos café por quê? Porque o alimento pensado só como uma mercadoria aumentou a busca no mercado internacional, não tem nenhum tipo de regulação, cresceu a exportação, o mercado interno ficou desabastecido, subiu o preço e agora as famílias não conseguem tomar o seu cafezinho. Recentemente eu fui comprar um pacotezinho de Santa Clara, tava R$35. Sabe? Então, é falta de renda, deputado? Não é falta de renda. Dentre outras coisas, praticamente todos os países do mundo têm limitação à exportação de produtos fundamentais para a sua cesta de consumo interna e o Brasil não tem, o que é um erro absurdo e a gente defende enfrentar isso. Sua réplica. Bom, se você não, ou qualquer pessoa, inclusive eu, qualquer um, tem dificuldade de acessar um produto porque o preço está caro, de fato, é porque é problema de renda. Então, é uma lógica que a gente tem aqui constatada. O que eu discuto, Johnny, é o seguinte, e defendo a sua história de vida e os seus pensamentos, mas a gente discorda na essência. Então, qualquer país que insistiu no socialismo, ou ele ruiu ou ele repensou a vida. Da China, a União Soviética, qualquer um desses aí percebeu, ou então ele se esconde. No caso da Coreia do Norte, que de fato ninguém sabe o que acontece ali dentro. Cuba, onde pessoalmente eu estive, é um retrato de uma política falida. E voltando para o agronegócio, é exatamente ali que a gente começa a perceber claramente de que um erro do modelo econômico ele prejudica, obviamente, a renda das famílias e prejudica a produção de alimentos. E aí eu volto aqui para o Brasil. O Brasil é o seguinte, a conversa vai lá, volta aqui, vai lá. Eu vou insistir com você aqui. Quando a gente defende, por exemplo, vocês vão defender as patentes, concordo, inclusive da Embrapa, onde o MST não pode pisar e destruir. Onde o MST não pode, por exemplo, invadir propriedades de pesquisa de qualquer uma das empresas de celulose ou de qualquer um que seja. Por quê? De fato, nós estamos ferindo a pesquisa. Nós estamos ferindo aquilo que você aqui diz defender. Eu acho que esse não é o nosso principal objetivo. Há uma grande guerra comercial mundo afora, há problemas geopolíticos que nós precisamos enfrentar, mas isso parte de uma visão de mundo, inicialmente de uma visão de mundo, e na essência a gente discorda fortemente sobre os caminhos que a gente precisa percorrer para de fato levar as pessoas para um futuro melhor, né? Johnny, sua pergunta, 8.000 pessoas ao vivo, dá o dedo no like aí. Vamos aumentar essa galera aí, compartilha. E inscreve no canal e se puder, seja membro. Boa. É isso aí, a gente precisa de membros. Membro aqui paga, não? Membro é o que paga. Ajuda o canal. Faz a gente fazer isso aqui, sabe? Sem membro a gente não consegue fazer isso aqui, não. Um abraço pros membros aí de todos. Então. Podemos? Bora. Pode fazer a pergunta, Jones. Primeiro, eu fiquei muito feliz que o deputado falou da Coreia do Norte, já ele fala de Stalin, é sempre um bingo, né? A gente tá debatendo aqui com os deputados da direita, sempre tem um momento Coreia do Norte, um momento Stalin, um momento União Soviética. Mas vamos lá, deputado.
O MST ocupou uma região da Embrapa, um território da Embrapa, para fazer pressão para 7 mil famílias que estão ali acampadas há mais de 8 anos esperando. Não destruiu nenhuma pesquisa. Sabe o que é que destrói pesquisa? O governo Bolsonaro contingenciou 30% do orçamento das universidades em 2021 e as universidades públicas no Brasil produzem 90% da ciência, da tecnologia e da inovação no país, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, inclusive, fez uma salada de vários ministros da educação, um pior que o outro, atacando a educação. Então, o que ataca a pesquisa científica no Brasil é o projeto de desmonte das universidades que a gente viu no governo Bolsonaro. Aliado a isso, vamos aqui voltar para o Brasil e vamos voltar para Minas Gerais. Porque é isso, deputado. Quiser marcar um episódio só para debater Cuba, eu topo demais, conheço muito a experiência. Estou indo para o Vietnã esse ano que vem vou para a China, vou para a Coreia Popular. Então a gente pode debater, mas o debate aqui é o Brasil, né? O agro sustenta o Brasil, sim ou não? E a gente tá vendo que você não consegue mostrar que o agro sustenta o Brasil. Vamos pegar dados aqui de Minas Gerais. Segundo o Atlas da Mata Atlântica, Minas Gerais lidera o ranking de desmatamento do bioma, com 7.456 hectares derrubados em um ano, o equivalente a mais de 10 campos de futebol. Isso foi em 2024. Deputado, se o agronegócio ele depende da importação de fertilizantes, de sementes, de máquinas agrícolas, como é que ele vai compensar esse aumento de custos que são sensíveis a câmbio, se não desmatando e ampliando a fronteira agrícola, o que se reflete nesses dados como Minas Gerais liderando a destruição da Mata Atlântica no Brasil? Se você quiser, eu vou te dar mais 20 segundos para você fazer outra pergunta, porque essa você levantou a bola para eu cortar. Corte. Porque essa Tá não... contando 5 minutos, tá bom, pra você. Eu concluí um MBA na USP e exatamente o título do meu trabalho final era Produtividade é sinônimo de sustentabilidade. Como é que um Brasil, que aumentou a área nos últimos 30 anos, em 100%, conseguiu aumentar a produtividade em quase 7 vezes? Isso é fruto de muita pesquisa, isso é fruto de muito trabalho sério, isso é fruto de muito suor. Nós não estamos de brincadeira, Jones, no Brasil. Nós não nos transformamos apenas numa potência agro, nós nos transformamos numa potência agroambiental. Se você quiser um aliado ao desmatamento ilegal, você tem um aqui. Inclusive, eu sou autor da lei do desmatamento ilegal no Brasil. O desmatamento ilegal zero, que é o que nós queremos no Brasil. Agora, nós temos um Código Florestal, como nenhum outro país no mundo tem. As regras ambientais que nós temos aqui de preservação, inclusive acho que a gente devia estar aqui, na verdade, era fazendo um coro, dando as mãos para que Cuba, China, Estados Unidos, Alemanha e todos os outros países cumprissem a mesma regra que nós temos aqui. E nós temos tanto orgulho e certeza do que nós estamos fazendo aqui, que nós aprovamos agora a lei de reciprocidade ambiental. Isso não é qualquer país que tem coragem de fazer isso. É o seguinte, meu amigo, você está aí falando que a gente não preserva, mas nós estamos aprovando uma lei aqui que a gente só vai vender para vocês, que só quer fazer negócio com vocês, se vocês tiverem as mesmas exigências ambientais que nós temos aqui. Então, falar de meio ambiente com o Brasil, isso é uma covardia com os brasileiros. Não é só com o produtor rural, não. É minimizar muito o trabalho de cada brasileiro. Porque o que a gente conseguiu fazer e preservar, muitos dos que estão aí não conseguiram. Muitos dos que estão não conseguiram. Nós temos... Você me fez uma provocação se o agro sustenta o Brasil. Eu não tenho dúvida que sustenta com alimentos, em quantidade e qualidade suficiente, sustenta com oportunidades de emprego, se sustenta com uma coragem de levar, como eu disse, o desenvolvimento para regiões mais remotas. Muitos que vivem nas capitais, muita gente que está em Copacabana, que está no Leblon, que está na Avenida Paulista, que está na Savassi, em Belo Horizonte, desconhece aquilo que nós temos feito nas regiões mais remotas do Brasil. Onde o agro pisou, o progresso chegou. Isso é muito claro. E essa ousadia de levar o desenvolvimento para o interior, ela de fato ela é extraordinária. Nos últimos 15 anos, o interior do Brasil cresceu mais do que as capitais. Por quê? Porque o agro tem tido essa coragem de ir até lá, de resgatar as pessoas que estavam numa condição, por muitas vezes, não necessariamente de miséria, mas longe de ter o conforto das pessoas que vivem nas capitais, por exemplo. Então, o que nós temos feito de fato, é assumir que pela produção e pelo aumento em produtividade, sem estimular desmatamento ilegal, porque isso é uma máxima, foi a bancada do agro em Brasília que defendeu concessões florestais, inclusive eu fui o relator, é a bancada do agro em Brasília que defendeu o
o programa de desmatamento ilegal no Brasil. É a bancada do agro em Brasília que defendeu os bioinsumos para a gente poder ter mais produtos de base biológica sendo utilizados na agricultura. E hoje nós temos praticamente 30% do que é consumido de insumos agropecuários no Brasil vem de origem biológica. Nós temos feito, de fato, o dever de casa e plantado e estimulado um agro moderno. Diferente do que o livro de história, muitos livros de história querem nos prender. Nós não somos esse agro arcaico, esse agro antigo, esse agro que, de fato, em algum momento, em determinadas regiões, pode ter sido prejudicial. Isso a gente não pode negar. Por falta de conhecimento, por falta de assistência técnica, por falta de pesquisa. O agro que a gente defende, que inclusive eu defendo como professor universitário, isso tem uma coisa que entendo de sala de aula também, entendo de pesquisa, entendo de compartilhar e transmitir conhecimento. Isso faz parte da minha essência também. O agro que a gente defende é esse agro forte, moderno e sustentável. Quando a gente vai para qualquer lugar do mundo, a gente vai de cabeça erguida. Nós estamos esperando uma conferência do clima aqui no Brasil agora, que para muitos pode ser uma armadilha, mas que para o agro brasileiro é uma grande oportunidade. De fato, nós vamos ter a oportunidade de pegar quem está lá fora e falar assim, vem cá, você realmente quer falar de boa produção? Então vem cá, porque nós temos capacidade, como eu disse, de produzir mais numa mesma área. A gente produz mais de uma safra na mesma área. Tem noção do que é isso? É como você, numa mesma propriedade, você produz 2 vezes mais do que um francês produz. Numa mesma propriedade, a gente produz 2 ou até 3 vezes mais do que um alemão produz. E essa grande preocupação que eles fazem e plantam isso na cabeça das pessoas é, por exemplo, falando de celulose, como você disse, é que na Europa o custo para produzir uma tonelada de celulose é $450 em números redondos. Na Ásia é $350. No Brasil é $250. Quando eles percebem que o nosso agro é eficiente, isso gera uma tremedeira geral. E eles começam, de fato, a criar uma grande narrativa para desconstruir o que a gente tem feito no campo. E, pelo jeito, tem contaminado e contagiado muita gente por aí. 2 minutos para a tréplica, Jones. Perfeito. Vamos lá. Parte dessa produtividade da celulose tem a ver com as outorgas de água federal que são dadas praticamente de graça. Então, só uma empresa, a Suzano, ela usa a quantidade de água suficiente para abastecer a cidade do Rio de Janeiro e de Manaus. E ela não paga esta conta como deveria. Saiu uma reportagem muito boa na agência pública, analisando as outorgas de água federal. E vocês vão ver como o setor de celulose lidera, enquanto, por exemplo, eu estou pagando R$200 de conta de água na minha casa, um consumo doméstico de apenas 2 pessoas. A Suzano não paga esse valor correspondente pela quantidade bestial de água que ela usa. Então, essa diferença de custo, deputado, tem a ver com um consumo irracional, um consumo predatório de água que vai fazer falta para o povo brasileiro. Aliado a isso, eu achei muito interessante como o deputado disse que ia cortar, que era o tema dele e tal, mas ele não explicou porque Minas Gerais lidera o ranking nacional de desmatamento na Mata Atlântica. Qual é a relação, deputado, entre a expansão do agronegócio e o papel de Minas Gerais liderando o ranking nacional de desmatamento da Mata Atlântica? Qual é a relação, deputado, entre a grande pecuária e, por exemplo, os mais de 150 mil focos de queimadas e incêndios que a gente viu ano passado, né? Então, veja, do ponto de vista da retórica, o deputado é muito bom, né? Eu defendo um agro moderno, um agro avançado e tal, mas é esse agronegócio que está desmatando. É esse agronegócio que está tirando áreas de cultivo de arroz, de feijão, para colocar para soja e boi para exportação. É esse agronegócio que é responsável pela degradação do cerrado, que é um dos biomas que mais estão sendo destruídos no Brasil. É esse agronegócio que é responsável pela degradação do Pantanal, diretamente associado à expansão da lavoura de soja. É a pecuária diretamente responsável pela degradação do bioma dos Pampas, no sul do país. Então, deputado, eu esperava, inclusive, um pouco mais, deputado, porque assim, na prática você não respondeu a pergunta. Infelizmente, o povo mineiro não sabe porque Minas lidera o ranking de desmatamento de Mata Atlântica no Brasil. Deputado, 2 minutos aí, sua pergunta.